Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí de Terraform para vocês. O último vídeo de Terraform já faz um bocado de tempo, né? E foi um pouco mais amplo, né? A gente criou um ambiente do zero dentro do Azure. Então, se eu pegar aqui para vocês terem uma referência, esse vídeo que eu tô falando, ele é já de 2023, né? Quase 2 anos atrás. Nesse vídeo aqui a gente viu bastante coisa, né? A gente criou desde o Resource Group, App Registration para fazer a conexão do Storage com o Databricks, Secret, Key Vault, liberação de acesso, RBAC, ACLs, os storages, containers, pastas, tudo via Terraform. Então esse vídeo aqui é bem legal. Apesar de que esse vídeo aqui eu fiz uma introdução sobre mim, então, cara, se quiser começar aqui do 11 para frente, é melhor. Ou se você quiser ver um pouco da minha história, tá aqui nesses primeiros minutos. Porque ele foi o primeiro vídeo da série Databricks 0 a 100. Então eu acabei dando uma introdução sobre mim e comecei a falar. Depois, tivesse separado era melhor, né? Mas esse vídeo aqui ficou bem legal, porque eu mostro como que você cria tudo isso aqui com o Terraform, e aí você vai ter a noção do poder que é utilizar o Terraform para qualquer coisa que seja, né? Para o mundo analítico ou para o mundo de infraestrutura, tá? Então, recomendo demais que você veja esse vídeo antes, depois venha para esse vídeo aqui, né? Dá uma pausa aí, vai lá, ou depois assiste esse vídeo aqui depois que você acabar esse aqui, tá? Então, só fazendo um recap sobre o que é Terraform. Basicamente, Terraform ele é uma forma de você trabalhar como infraestrutura, como código, né? Então, tudo que você cria de infraestrutura via interface gráfica, por exemplo, eu venho aqui no meu portal do Azure, crio um Databricks, crio um AVM, crio um Logic, crio qualquer coisa que eu criar aqui dentro da minha infraestrutura, não só no Azure, mas tanto no GCP, no Oracle, na AWS, no seu on-premise, tudo que você consegue criar, você consegue gerar ele como código. Então, ao invés de eu criar aqui em 2, 3 cliques, digitar, eu pego isso, deixo ele em formato de código, aí na linguagem do Terraform nesse caso, né, que é o HCL, e depois eu reaproveito isso para criar em outros locais, e não só isso, eu consigo manter isso resiliente e estável, né? Então eu crio um versionamento desses meus serviços, tudo que eu scriptei, e eu consigo manter eles equiparados, né? Então, se eu quiser fazer uma alteração em escala, eu faço no script e publico, ou mesmo se eu quero recuperar meu ambiente, por exemplo, montar um disaster recover, eu consigo utilizar esse mesmo script, né? Então, ele é muito focado para automação e você tem vários outros benefícios ali, né? Que você pode ter com infraestrutura como código, tá? Então, a ideia do Terraform principal é essa, você scriptar todos os seus recursos e facilitar a sua vida. Então, às vezes, pro dia a dia, vou criar um recurso. Eu venho aqui no Azure, vou aqui no botão Create, configuro. Bacana, perfeito. Uma vez ou outra, bacana. Agora, quando isso virar rotina, né, e para o nosso dia a dia de engenheiro, de administrador, a rotina tem que criar recurso, tem que administrar, tem que dar suporte. Então, o Terraform é muito bom para isso, porque vocês criam uma vez, e dali para frente você só dá manutenção naquele código. Preciso liberar acesso para uma pessoa. Vou lá no código, boto no Terraform, e ele replica lá pro meu ambiente. Então ele tem um poder muito forte, o Terraform, né? Então ele meio que você tem uma foto do seu ambiente no cloud ou on-premise dentro do código. Aí você consegue recriar esse ambiente a qualquer momento que você quiser, né? Seja para disaster recover, ou seja para recuperar algum recurso que foi deletado sem querer, ou até mesmo manter esse versionamento do seu ambiente, né? Então você consegue controlar tudo que entra via código, que é muito mais fácil do que você ficar gerenciando uma pancada de recurso na mão, né? Porque no dia a dia não é um recurso que você administra, é vários. Nesse vídeo que eu mostrei aqui, só para você ter noção, a gente criou diversos recursos e é um ambiente bem simplista, tá? Então, só para você ter uma noção da capacidade do poder que o Terraform, tá? Então, navegue aqui pela pasta do Terraform, assista meu vídeo, entenda os provedores que você tem disponíveis, né? Que é o pacote de funções de funcionalidades que você tem para aquela cloud, ou até mesmo, por exemplo, para Kubernetes, para on-premise, e aí ele te dá muita coisa pronta, né? Então, para o Databricks não é diferente. A gente tem um provedor do Databricks, que é esse carinha aqui, tá tudo documentado aqui, né? E você pode ver o tanto de coisa que você pode fazer com Terraform e Databricks, tá? No último vídeo, a gente explorou pouco algumas coisas, né? A gente só criou um cluster, criou uma pastinha, subiu um arquivo, subiu um notebook, mas aqui, ó, a gente vai ver o poder do Terraform de fato, né? Onde você consegue scriptar quase tudo do seu ambiente e deixar uma foto salva ali para que você consiga recuperar seu ambiente, criar um ambiente DR, criar um ambiente dev, derivar outros ambientes e N outras coisas que você pode fazer com esse código Terraform, tá?
Tem outras ferramentas que fazem a mesma coisa, mas o Terraform ele é de longe o mais famoso de todos, tá? Bacana do Terraform, ele é multi-cloud, como eu falei. Em vez de você aprender, no último vídeo eu até falei isso, em vez de você aprender, por exemplo, aqui no Azure, você tem o Azure CLI, né, que é uma forma de você criar os seus recursos como código com a sintaxe da Microsoft Azure. Na AWS você também tem o CLI da AWS, você tem o CLI do GCP, você tem o CLI de outras plataformas. Em vez de você aprender vários CLIs diferentes, né, sintaxe de vários CLIs ali, vários command lines, né, diferentes, você aprende Terraform e você reutiliza isso para todas as clouds, né? O que vai mudar de uma cloud para outra é o provedor, mas a declaração é muito parecida, entendeu? Então, é um conhecimento que você reaproveita em vários ambientes, tá? Então, é um dos pontos positivos de você utilizar o Terraform. Dito isso, qual que é o nosso intuito do vídeo de hoje em utilizar o Terraform? Eu vou trazer ele em um contexto bem específico, que é para fazer migração de ambiente. Migração ou até mesmo criação de um ambiente de disaster recovery, por exemplo, tá? Então, tem uma feature específica para isso que eu vou mostrar, que é o que a gente vai trabalhar hoje. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu estou aqui no pacote do Terraform, né? Tudo que a gente pode fazer, tudo documentado. Então, assim, você pensa em qualquer coisa que você consiga fazer lá no Databricks, visualmente, né? Qualquer botãozinho que você clica lá, você tem aqui um componente para fazer isso via código, tá? Isso é bacana. Talvez não 100% tudo, uma coisa ou outra que seja muito nova não vai estar ainda lá. Perfeito? Então, dá uma olhadinha na documentação. O que eu quero mostrar para vocês? Temos aqui um código disponibilizado pela Databricks também, pela comunidade, né, open source, que você consegue fazer a migração de um workspace para outro, né? Então, eu tenho uma demanda aqui que eu preciso migrar meu workspace por qualquer motivo que seja, né? Um motivo comum, provisionei mal minha rede, né? Minha sub-rede lá está estourando, eu preciso migrar. Alguma configuração que você precisa migrar, entre qualquer outra coisa que seja, preciso implementar uma VNet Inject no meu ambiente. Então você vai precisar deployar um novo recurso. E aí você já tem bastante coisa lá dentro e você precisa migrar os seus clusters, notebooks, jobs, usuários, tudo que está no workspace para o outro workspace. E isso já era possível, ou manualmente, que é um esforço bem grande, ou via esse script aqui. Então você já conseguia fazer isso via script, né? Então você tinha esse script aqui. E agora já tem um pouco mais de 2 anos, tem esse pacote Terraform que ele fala aqui. Se você quiser algo mais rebuscado, mais configurável, você pode utilizar esse pacote Terraform aqui, ó, Databricks Terraform Exporter. Aí quando você abrir esse cara, você vai se deparar com isso aqui. Aí fala, poxa, João, mas é um experimental, é um teste. De fato, ele ainda está em, vamos dizer assim, fase experimental, está sendo bastante evoluído, bastante testado. Só que isso aqui já tem bastante tempo, tem mais de 2 anos que esse cara já existe, muita empresa utilizando, tem empresas que utilizam isso aqui para manter um DR, né, um disaster recovery do seu ambiente. E eu testei, funciona e é muito bom para que você consiga migrar o seu ambiente, tá? Então eu vou mostrar aqui como isso aqui funciona, como que você pode implementar no seu ambiente com o Terraform, tá? Então só recapitulando, o intuito aqui é mostrar para vocês como que funciona esse pacote, tá? Depois a gente pode entrar em outros vídeos, em particularidades específicas de recursos, de configurações mais sofisticadas, mas você vai perceber aqui o poder que essa ferramenta te dá, tá? Então vamos lá, vamos definir aqui o nosso ambiente. Eu tenho aqui no meu Azure, deixa eu trazer para outra tela aqui. Aqui no meu account, né, eu tenho aqui todos esses workspaces aqui. Isso aqui é uma conta minha. E aí eu tenho aqui um workspace que está aqui da TenAction UC, está no EastWest. E por algum motivo, né, nesse caso aqui é para demonstração para vocês, mas tem vários motivos que você pode precisar migrar o workspace, como eu já citei, a questão da... você implantou um ambiente sem VNet Injection, agora você quer implementar com VNet Injection. Ou você provisionou mal a sua questão da subnet do seu VNet Injection, você precisa migrar para aumentar isso aí. Então tem outros motivos que você pode ter que migrar o seu ambiente, ou mesmo por custo, ou qualquer coisa que seja, tá? Então eu quero migrar esse ambiente do EastWest para o Brasil, tá? Para esse ambiente aqui, ó, DBT da TenAction Terraform. Esse é o objetivo do vídeo de hoje, e aí eu vou mostrar vários detalhes importantes que você precisa conhecer, tá? Então vamos explorar o nosso ambiente aqui. Primeiramente, nossa origem, tá? Que é o... Deixa eu ver se eu estou no workspace certo. Deixa eu ver, acho que é para cá, tá? Desculpa, é aqui, né? Então aqui no UC, né, esse é o Workspace Origin, que eu quero migrar para lá. Então vamos dar uma olhadinha aqui, só para você ter uma noção. Eu tenho aqui um monte de cluster,
Tem aqui um monte de job, tem aqui meu catálogo com vários catálogos, tem o dashboard, tem o query, então assim, é um ambiente está operacional já, né? E inclusive é um ambiente que eu uso bastante para fazer testes, demos, então ele tem muita coisa já. Então pensa que eu quero migrar esse ambiente para outro workspace. Você imagina o trabalho de fazer isso na mão, cara, é simplesmente imensurável, você pode levar semanas e ainda esquecer um bocado de coisa ainda, né? Ou mesmo ter que reescrever coisas, porque tem coisas que seria muito difícil você levar, né? Então, a ideia aqui é a gente automatizar essa migração de tudo que está aqui, não só automatizar, né? Não é pegar aquele script lá e levar de um lugar para outro, é você criar uma versão desse ambiente que seja fácil você recriar sempre que precisa, né? Até mesmo para casos de disaster recovery, que não é o tema de hoje, mas, por exemplo, quando a gente fala de disaster recovery, a gente tem dois indicadores muito fortes, que é o RPO e o RTO. Então, se você às vezes tem um ambiente de missão crítica, você precisa ter isso bem desenhado, né, e calculado qual que é o RPO e o RTO do seu ambiente. Então, por exemplo, o seu Databricks serve uma operação crítica que, se ele ficar fora, você deixa de faturar por algum motivo. Então, isso tem que estar mapeado e você tem que ter definido o tempo de recuperação do seu ambiente. E aí você define várias estratégias. Uma delas é utilizando Terraform, para você conseguir reconstruir o seu ambiente de forma rápida, tá? Ou até mesmo replicar ele para outro site, outra região. Perfeito? Então tem aqui esse ambiente origem, e aí eu tenho o nosso ambiente destino, que é esse aqui, ó, Terraform e Data in Action. Esse ambiente aqui não tem nada, cara, tá zero bala, eu acabei de criar ele, não tem recurso nenhum aqui dentro, ó, pastas, não tem nada, tá vendo, ó, workspace, zerado, usuário zerado, job zerado, workflow zerado, novo, ambiente zero. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Primeiro passo que a gente tem que fazer é exportar tudo que está naquele ambiente em formato de código, Terraform, linguagem HCL, e importar para cá, né? Então a gente, para isso, vamos utilizar aquela ferramenta. Voltando aqui para a ferramenta, deixa eu explicar aqui alguns detalhes bem simples dela. É uma ferramenta que você vai ter que baixar ela na sua máquina aí, ou a versão, né? Você baixa ela aí para você trabalhar nela localmente. Tá aqui um passo a passo de como que você faz isso, um videozinho bem explicativo. E aqui a ferramenta ele tem aqui algumas opções que eu vou mostrar. Você pode rodar ela de modo iterativo, que ela vai te perguntando, né, no prompt ali, o que você quer exportar, ou você pode rodar ela no modo sem interação, que você define o que você quer exportar já. Por exemplo, aqui, ó, eu vou definir quais são os serviços que eu quero trazer, e eu dou um skip aqui no modo iterativo, tá? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês funcionando. E aqui tem toda a parametrização que você tem para trabalhar. Por exemplo, você pode definir recursos que têm modificação recente, você pode definir os recursos, por exemplo, o listing, você especifica só o que você quer migrar, ao invés de você migrar tudo 100%, eu quero migrar só um job, só 2 jobs, só os jobs, por exemplo. E aí os serviços, você especifica quais os relacionamentos daquele job. Por exemplo, se eu especificar no listing aqui, nesse parâmetro listing, jobs, o que ele vai fazer por padrão? Vai pegar todos os jobs do meu ambiente e vai pegar tudo que tem dependência desses jobs. Por exemplo, o job tem 2 tasks que chamam 2 notebooks, que chamam a query SQL. Então ele vai exportar todas essas dependências. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque exportar só o job por si só, pode ser que ele não vai funcionar do lado de lá. Vai faltar o cluster, vai faltar um monte de coisa. Então quando eu exporto os jobs aqui, ele exporta todas as dependências. Então ele vai exportar os clusters all purpose que esteja conectado, vai exportar cluster SQL Warehouse que esteja conectado, vai exportar notebook, vai exportar mount, tudo que tiver conectado com esse job, ele vai exportar, né? E aí o services é bom para isso, porque por padrão ele exporta tudo. Se você quiser, por exemplo, especificar jobs aqui em cima e aqui embaixo só, por exemplo, compute, então ele vai exportar todos os jobs e todos os computes relacionados a esses jobs, né? Não exporta todos os relacionamentos, né? Então isso é bem bacana. Então 2 caras que a gente vai utilizar, listing e services, tá? E que tem uma série de configurações. Você pode fazer filtro por match, então, por exemplo, eu quero filtrar só um job específico, ou por prefixo, que eu quero mudar o prefixo lá quando eu levar para o meu outro ambiente. Então aqui tem uma série de parametrizações, né? Tem essa questão incremental, que é bem legal, mas é bem tester ainda, né? E aí, beleza, eu vou mostrar aqui na prática para vocês todas essas especificações aqui, né? Então aqui você tem tudo de serviço que você pode exportar, por exemplo, compute, dashboard, policies, notebooks e tudo por aí vai, tá? Secrets, né? E aqui configurações para você rodar em paralelo e tudo mais, tá? Então leiam aqui a documentação se você tiver dúvida.
é bem curta, mas a gente vai ver na prática que hoje isso aqui funciona e você vai ficar, tenho certeza que você vai ficar bem impressionado com isso, tá? Então vamos lá, vamos para a prática. Deixa eu abrir aqui o meu VS Code, tá? Estou aqui no meu VS Code. Primeiro ponto, você precisa instalar o Terraform na sua máquina aí, né? Então instala o Terraform. Eu estou utilizando o Mac, então eu estou utilizando aqui o Brew para instalar. Se você estiver utilizando o Windows, instala da maneira que você tem disponível aí, Chocolatey ou baixando lá Next Finish. Linux também instala da maneira que você tiver disponível, né? É importante instalar o pacote Terraform mais atualizado. Para você rodar aqueles comandos que eu citei para você, você precisa baixar lá aquele cara e você precisa ter ele nessa pastinha aqui, tá? Nesse endereço aqui. .terraform e aqui o pacotinho, ó, Terraform Provider 1.52, essa é a versão que eu tô. Então você pode ter outras versões anteriores também. Essa é a versão mais recente até a data de hoje, tá? Tendo isso aqui baixado na sua máquina, o .terraform, aí você vai conseguir rodar os comandos. Esse export não é um comando padrão Terraform. Por exemplo, se você digitar Terraform aqui, depois que você instalar, né, você pode testar aqui, ó, Terraform, digitei Terraform e vai listar todos os comandos para mim possíveis, né? Então você vai ver que ele não é um comando default do Terraform, tá? Então você não vai conseguir rodar ele só baixando no Terraform. Você precisa referenciar essa pastinha aqui, ó, .terraform, daí para frente, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho. Então, beleza, primeiro ponto, instalar o Terraform, porque a gente vai utilizar o Terraform para importar, né, no outro workspace. Então a gente vai rodar os comandos Terraform, init, plain, validate e tudo mais, tá? Primeiro ponto, eu preciso definir qual workspace origem. Para definir o workspace origem, eu vou definir variáveis de ambiente. Esse aqui é o host, que é o meu workspace lá que eu mostrei para vocês. Esse é um token temporário que eu gerei e vai expirar possivelmente entre hoje e amanhã, tá? Então tá exposto aqui porque vai expirar bem rápido. Então eu vou pegar esse carinha aqui e vou setar aqui, tá? O AWS eu não vou mostrar aqui, é outro teste que eu estou fazendo, mas você também poderia fazer um export lá na AWS, importar para Azure, entre outras coisas e vice-versa. Claro que tem alguns ajustes que você precisa fazer, né? Família de máquina, entre outras coisas. Setei aqui o meu workspace origin, tá? Vamos lá agora para rodar o comando. Então aqui, ó, se eu rodar esse comando chamando o exporter sem passar nenhum parâmetro, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no modo iterativo e vai começar a fazer as perguntas para mim na tela, o que eu quero e o que eu não quero, né? Então vai fazer uma série de perguntas ali e aí você vai preenchendo. Ou você pode, por exemplo, passar um parâmetro de skip iterativo, né, para não entrar no modo iterativo, passar o parâmetro match e, por exemplo, escolher um job. Aí ele vai trazer só o job que você quer. E aí no listing você especifica que é só jobs, para trazer todas as dependências desse job. E aí você poderia passar o service também, para trazer só o que você quer listar. Ou, por exemplo, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, eu quero migrar todos os jobs, pegar todos os jobs do meu ambiente e levar para o outro ambiente e levar tudo que está conectado, porque não levar só o job por job não adianta, né? Se eu não levar o notebook, se eu não levar o cluster, se eu não levar as referências, alertas, queries, pastas, né? Então, a ideia é levar tudo de job, né? Não vou levar um ambiente inteiro, eu quero levar só job, eu quero levar só cluster, eu quero levar só usuário, só grupo. Você pode escolher o que você quer levar, tá? Muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois que você exportar, é bom que você revise tudo antes de rodar no outro ambiente, tá? Eu vou mostrar aqui algumas dicas importantes que você tem que tomar cuidado também. Então aqui também tem outra opção, né, que é exportar os clusters, e aí a lista de exemplos vai ser infinita, né? Então eu vou pegar aqui esse exemplo e exportar os jobs e a gente vai trabalhar nele, tá? Deixa eu limpar aqui minha tela. Então eu vou rodar aqui, estou passando o debug para a gente ver ele printando na tela aqui o que ele está fazendo e pronto. Então ele já está trabalhando aqui, ó, está exportando. E o que ele está fazendo aqui? Ele vai varrer lá o Databricks e vai gerar os comandinhos aqui de .tf. E perceba, tudo que for notebook, dashboard ou outras coisas, ele vai criar uma pastinha aqui, ó. Tá vendo que ele já criou a pastinha notebooks? Então gerou aqui a pastinha de notebooks, scripts, usuários. Então você consegue migrar todos os notebooks também, né? Inclusive os notebooks das pastas dos usuários, que às vezes é o mais trabalhoso em algumas migrações, né? Então veja, terminou meu comando aqui. E olha o que ele gerou, os arquivinhos aqui .tf, né, que é de Terraform. Ele gerou bem resumido porque só estou rodando os jobs. Se eu tivesse rodado sem os jobs, ele ia rodar tudo, ia criar muito mais arquivo aqui, né? Você percebeu que ele teve uma hora que ele criou todos os arquivos e depois ele apagou, né? Então ele cria o arquivo vazio, depois apaga o que tiver vazio, né? Por exemplo, aqui não tem movimentação. Então o primeiro passo a gente fez, exportou todos os nossos scripts, bateu uma foto
do nosso Workspace Origin em relação a jobs, tá? Vamos explorar aqui o que temos. Temos a pastinha de notebooks que ele exportou, né, que vem o código do notebook mesmo, né, .py, vem o source, né, você pode exportar como DBC, e mais um formato lá. Source, que é o formato do SQL ou Python, DBC e mais um formato lá que você pode definir lá na exportação, tá? Então exporta os notebooks. Então vamos ver aqui que tem esse arquivo Access. Aqui é todas as permissões, olha que legal. Os ACLs dos jobs e das tabelas e tudo que tiver envolvido naquele contexto, né? Então ele trouxe os jobs e os ACLs, por exemplo. Se eu dei permissão para um grupo específico poder rodar um job, ele vai exportar essa permissão para mim e vai aplicar lá no outro ambiente, tá? Bem legal, né? Compute, por exemplo, são os clusters que os jobs que eu exportei utilizam. Então aqui tá vendo que tem um cluster ao purpose que ele vai criar. Aqui são as configurações, é muito importante que você revise essas configurações, mais ainda se você estiver migrando de uma cloud para outra, porque a família de máquina muda, esses parâmetros aqui, ó, de cloud para cloud muda, né, que são os atributos da cloud. Então você precisa revisar isso aqui, tá? Então aqui ele gerou uma criação de um cluster bem basicão, que é o cluster que eu tenho lá, mas com todas as configurações, tá? As configurações são exatamente iguais. O Databricks, que é o provedor, né, que a gente vai estar lá no outro arquivinho também. Diretórios, né, que são as pastas. Então aqui ele cria o vínculo com as pastas que a gente exportou. Grupos, né, são os grupos de logins. Então bem legal, todos os grupos que estão lá a gente vai criar para cá. Jobs, e aí são os jobs em si, né, ó, tá vendo aqui, ó, o nome do job, as configurações, as tasks, o schedule, o status atual do schedule, tudo, cara, tudo. Todos os jobs estão aqui dentro, tá? Os notebooks, né, que daí aqui está o caminho para o notebook, você pode ver que aqui está o path module e o notebook, né, então aqui ele vai fazer a importação dos notebooks do meu carinha lá. Alertas, no caso eu tenho um job lá que chama um alerta, por exemplo, então ele vai trazer os alertas também. No caso aqui o warehouse também, né, ele vai criar o warehouse. Aqui no warehouse tem uma configuração específica que eu acho que eu vou remover, que é essa global config aqui, porque senão não vai subir lá no meu ambiente, tá? Porque tem que criar o keyvault e tal. Então eu vou remover isso aqui só para não dar erro. Pegar isso aqui, remover isso aqui. Então, por exemplo, estou fazendo um ajuste aqui que eu sei que vai dar erro lá, porque eu testei. E aqui em cima, bom, só isso. SQL queries, né? Então são as queries, scripts SQL que eu criei lá no meu warehouse. E usuários aqui por último, tá? Então todos os usuários que estavam lá para cá. Aqui dentro um ponto importante, tá? Uma vez que eu exportei esses users lá para esse arquivo, quando eu deployar esses users lá no meu, na minha conta, veja que tem aqui o usuário que eu estou utilizando, inclusive os usuários que eu estou conectado com ele lá para gerar o token. Se eu depois rodar um destroy, ele vai apagar tudo, cara. Então você tem que tomar cuidado para, por exemplo, o seu usuário não está com essa lista, né, que já estava lá e está no seu workspace novo. Se você por algum motivo rodar um destroy, ele vai apagar tudo, aí você pode ficar preso do lado de fora, né? Tem meios de você contornar, mas toma cuidado com isso aí, tá? Então aqui tá os arquivinhos que a gente vai deployar. Então você vem aqui WS Object, é um controle que ele cria ali para poder fazer incremental, né, com todos os objetos que ele baixou. Então é um arquivinho que ele faz um controle incremental, se você quiser rodar ele de forma incremental lá para exportar, né, exportando tudo que foi modificando. E temos um outro arquivinho aqui importante, né, que é os recursos ignorados, né, que ele não exportou. E também aqui, cadê o arquivinho de... aqui, ó, de status, né, o tempo que ele levou para exportar e a quantidade de objetos que ele exportou, 85 objetos. Isso aqui, né, inclui acessos, ACLs, usuários, grupos, né, então você tinha 50 usuários, são 50 objetos, tá? Então aqui está um resumo macro do nosso export. Então, perfeito. Eu tenho meu ambiente scriptado como código Terraform. Agora eu preciso pegar esse ambiente e replicar para outro recurso. Eu vou pegar isso aqui para não mexer nesse projeto. O que eu vou fazer? Eu vou copiar só o que eu preciso aqui. Copiar todos esses carinhas para cá, inclusive passa notebook, menos essa pastinha do provider, né? Vou tirar também aqui o Databricks TF e vou copiar tudo isso aqui para cá e vou levar para esse projeto aqui, ó, vazio, tá? Tem só o Databricks TF e eu vou explicar o porquê que eu mantive ele. Só por preguiça, na verdade, tá? Porque aqui nesse Databricks TF tá o provider e tá aqui já o host e o token, né, para mim poder conectar. Então aqui que eu chamo de projeto import, eu vou passar aqui o endereço e o token do workspace destino, tá? Não é o mesmo workspace que eu exportei.
Então, muito cuidado com essa informação aqui. Mais uma vez, um token temporário aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu workspace destino, que é esse workspace aqui Terraform que está vazio. Então, eu vou vir aqui na minha conta, Settings, Developer, e vou gerar um token aqui. Como eu sou admin, né, esse token vai ter poder admin, né? Vou gerar aqui, ó, Terraform, expirar em 2 dias. Copiar esse token aqui e vamos voltar para cá. Então, eu vou colocar esse token aqui, né? Então, tudo que eu fizer com esse token aqui, eu estou rodando com aquele login lá, né? Ele é de mim, então o token também é de mim. E eu vou pegar aqui o endereço desse workspace, né? Que é esse carinha aqui, ó. Tá? E vamos colocar aqui e salvar. Pronto, então agora eu já estou referenciando aquele workspace, tá? E aqui eu tenho todos os arquivos que eu vou importar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é rodar o comando terraform init para a gente poder inicializar o repositório e fazer o download das dependências, né? Então vamos lá, vou abrir um terminal novo aqui. O terminal tem que estar rodando na pasta, tá? Na pasta que está os seus arquivos, então tá vendo? Tá na minha pasta aqui certinho. A gente vai rodar o terraform init, tá? E ele vai fazer o quê? Vai fazer o download dos provedores que estão aqui, né? Tudo que está configurado aqui. E vai inicializar. Pronto, ó, fez o download e inicializado. Segundo comando que você pode rodar, terraform validate, para validar a sintaxe de tudo que você configurou, né? Terraform validate. Ele vai fazer uma validação, tipo um parse mesmo, se tem algum erro de sintaxe, alguma coisa do tipo. Por exemplo, se eu soltar aqui um teste no meio aleatório e rodar um validate, ele tem que dar erro, tá vendo? Erro. Então, esse validate é mais ou menos, é só um parse mesmo, tá? Então vamos lá. Opa, não salvei ainda. Vamos aqui, validate, successful. Vamos lá. Clear. Terceiro comando que a gente precisa rodar. Um terraform plane, para a gente entender de fato tudo que ele vai criar. O ideal é que você revise muito com atenção esse plano, né? Então vamos aqui, ó, terraform plane. Óbvio que tem planos que são gigantes, né? E aí você precisa revisar com calma. Então aqui, ó, ele está falando que ele vai criar 81 recursos dentro do meu Databricks, tá? Então aqui a gente está se atendo só ao Databricks. Tudo que ele está criando aqui é dentro do meu workspace, tá vendo? Tudo isso aqui é o que ele vai fazer. Então esse é o momento importante de você revisar isso aqui com calma. Depois que você tiver certeza, o último comando que a gente vai rodar é o terraform apply, né? O apply é de fato para aplicar esse plano. Ele vai pegar esse plano e vai aplicar na prática, tá? Você pode salvar esse plano e depois garantir que você vai aplicar esse plano, né? Por exemplo, pode ser que o plano mude depois, se você trocar alguma informação, mexer em alguma coisa, mas na hora que eu dar o terraform e apply, ele vai criar um novo plano e vai rodar aquele plano naquele momento, né? Mas eu poderia especificar, salvar esse plano e especificar ele, por exemplo, se eu quero usar esse plano que já defini e tá tudo certinho, né? Aí, detalhe importante, depois que eu aplicar o apply, eu quero mostrar a questão do estado, do controle de estado que a gente tem aqui, que é extremamente importante, tá? Então vamos lá, vamos ganhar um tempo aqui. Vamos dar um terraform apply. Então veja que ele vai criar um novo plano, né? E aí ele vai me perguntar aqui, ó, você tem certeza? Se sim, digite yes. Então vamos lá, yes. E começou a brincadeira aqui, né? Vai começar a criar um monte de coisa. Pode ser que dê algum erro aqui, mas se a gente vir aqui no nosso workspace já, a gente vai começar a ver as coisas sendo criadas, né? Se eu abrir aqui, por exemplo, o workspace, ó, já apareceu a pastinha de script, eu tô vendo que tem um Terraform, em Terraform, tá? Users, possivelmente já criou aqui usuários, ó, que não tava nessa pasta. Se eu vir aqui em compute, ó, tá criando já o cluster compute, deixa eu vir aqui no warehouse também, e jobs, tá? Então, você perceba que tudo está sendo provisionado agora, e eu estou só olhando, estou só assistindo, né? Obviamente já tive o trabalho de definir o script, ó, já criou o warehouse, vou desligar ele aqui para dar uma economizada, né? Tá criando aqui o outro Pro, né? Então tá criando, são dois clusters que ele usava lá, um serverless e um Pro. Então tá criando aqui, ó, os jobs, ó, apareceu já aqui alguns jobs, que legal, ó, os tags, já vem tudo aqui, veio um monte de coisa. Esse aqui é o job de File Arrival, que é por evento. Então ele vai criar também queries, vamos abrir aqui para paralelo queries. Então, cara, isso aqui é maravilhoso, né? Ó, já criou um monte de query, que são as queries que ele utiliza no job, tá? Então ele só está trazendo o que ele de fato utiliza naqueles jobs. Todas essas queries aqui são usadas nos jobs, tá? Os queries, notebooks, tá? Vamos voltar para cá. Ó, tá criando, e aqui ele tá na parte de criar um endpoint. Então ele fica esperando o endpoint criar e ligar, né? Para saber se tá certo. Então se o seu endpoint criar e der erro na criação, ele vai dar um erro aqui também. Então
Então ele fica aguardando o endpoint ser criado, tá? Então, ó, tudo que a gente fez, exportou lá, está sendo criado aqui. E o mais legal, tudo via código, mas eu vou mostrar o mais legal ainda para você, né? Não é só, pô, criei via código, que legal. Tem uma parte que é muito crucial de você entender depois que acabar a criação ali. Tá? Então, tá criando, vamos acompanhar aqui, né? Então, acho que falta o warehouse. E aí, conforme ele vai criando as dependências, ele vai criando job. Então, veja que ele não criou todos os jobs ainda. Porque tem job que depende do warehouse, tem job que depende de alguma coisa que vai ser criada ainda. Então, ele cria exatamente na ordem da dependência, tá? Alertas, vamos ver se ele já criou os alertas. Ó, já criou os alertas, que são utilizados nos jobs, então esse aqui já é algo bem legal. Então assim, tudo, praticamente tudo, tá? Não vou dizer que é tudo, mas quase tudo ele traz, inclusive configurações do Workspace, traz também, vamos ver os usuários e grupos aqui, vamos aqui em Settings, deixa eu ver aqui, Identity and Access, ó, usuários, trouxe todos os usuários que eu tinha, vamos ver aqui em grupos, ó, trouxe todos os grupos que eu tinha, detalhes, isso aqui eu percebi depois, tá? Esse Workspace está com o Unity Colab habilitado. E eu não sei como que ele criou um grupo no nível de Workspace. Eu acho que é só, deve ser a API que ele utiliza, que deve forçar isso, né? Porque por padrão, se eu adicionar um novo grupo aqui, ele já nasce como um grupo do account, né? Então isso aqui não deveria existir. Depois eu crio um grupo aqui só para você ver que ele vai apagar esse grupo, tá? Então, todos os grupos estão aqui, aí os ACLs dos grupos vão ser aplicados também. Cara, é muito top, tá? Deixa eu vir aqui em catálogos para a gente ver se ele criou algum catálogo. Então ele criou o catálogo bronze, catálogo gold, silver. Então todos os catálogos que ele utiliza em job, né? Mais uma vez, só trouxe coisas que são vinculadas a job. Poderia trazer tudo, cara, trazer uma cópia inteira do seu ambiente, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Que você pode fazer uma cópia inteira, pode fazer uma cópia parcial, pode fazer uma cópia de algo específico, de um usuário. Então, por exemplo, eu quero sincronizar meus usuários de... É que usuários não faz sentido porque tem já o Unity Catalog, você tem o Federation lá, né? Mas sei lá, quero sincronizar jobs do Workspace para o outro. Terraform é muito bom para isso também, tá? Então vamos aguardar aqui enquanto ele cria o nosso Warehouse Pro. Eu vou ter que esperar aqui alguns minutos e possivelmente eu faço um corte e volto em breve. Então por algum motivo travou aqui, ó. O meu cluster criou já. Eu reiniciei ele nada. Acho que deu algum bug aqui, ele está travado, acho que está criando ainda. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade então para cancelar e tentar voltar da onde parou, né? Vou cancelar, vou excluir o cluster e voltar da onde parou, porque ele não vai acabar aqui, acho que ele vai esperar dar o timeout, que é 20 minutos, e aí ele vai falhar, né? Mas não vou esperar 20 minutos. Eu vou cancelar aqui nos 11 mesmo, aí vou mostrar que ele cria o arquivo de estado aqui, então ele não vai recriar tudo que ele já criou, né? Ele vai falhar e vai continuar de onde parou. Então vamos fazer isso aqui, eu vou cancelar essa execução aqui, ó, vai dar aqui vários erros, né? Vou dar um clear, vou excluir esse cluster aqui, porque ele vai achar que já existe, né? Então aí ele vai dar erro, falar, opa, já existe. E aí vamos tentar de novo. Qual que é o ponto importante aqui, né, do Terraform? É a questão de, quando ele cria o arquivo de estado, ele sabe tudo que ele já fez, né? Ele bate uma foto de tudo que ele vai criando. Então basicamente esse arquivo aqui do TF-State é como se fosse a foto do seu ambiente Azure. Claro que tem um ponto de atenção, se você alterar a coisa lá e não alterar aqui, aí eu vou te mostrar o que acontece, né? Então vamos fazer aqui de novo, Terraform, vou dar um apply direto, para ver. Então ele vai rodar aqui, tá fazendo de novo um plano, né? Criando um plano de tudo que ele já fez e não fez. E perceba, ó, o plano dele já mudou, isso que eu queria mostrar. Então o plano agora são 11, não mais 81. Então tudo que ele já fez, ele não vai perder, né? Então esse é um ponto importante. Então vou dar um yes aqui. Vou deixar ele criar novamente, né, tudo que ele está fazendo. Ele cria, sempre que ele inicia, você percebe que ele cria um TF backup aqui. Então ele cria um versionamento desse arquivo aqui. Esse arquivo tf-state é um arquivo mais importante que você tem do Terraform. Por quê? Ele é a foto do seu ambiente, no caso seja Azure, nesse caso aqui é Azure. Então tudo que você criou via script aqui, ele vai bater uma foto aqui dentro. E sempre que você for rodar o comando Terraform, ele vai comparar essa foto com o que está nos seus arquivos Terraform. Então ele entende que você não está mexendo lá no seu ambiente manualmente, né? Então, por exemplo, fui lá no meu ambiente, no meu Databricks, criei um cluster na mão. Aquilo não vai refletir aqui. Então possivelmente ele vai apagar esse cluster seu, né? Você tem que tomar cuidado com isso, tá?
ou apagar uma configuração que você fez no cluster que já existia, né? Mudei uma tag. Se você não replicar para cá, você vai perder. Eu vou mostrar um exemplo mais prático e vai ficar claro para vocês. Vamos voltar aqui, ó. Então ele está criando de novo o cluster, né? E aí a gente vai ver se vai dar tudo certo agora. Ele vai, quando acabar, ele vai conseguir criando os outros objetos que tem independência desse cluster, né? Que são os jobs, são 11, né? Então faltam alguns jobs e algumas coisas ali. O cluster aqui do Powerhouse já criou certinho, né? Eu acho que aqui vai ser rápido a criação agora, mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é exatamente este. Opa, aqui tá dando uma coisa. Esse aqui é o Sport. Então aqui, ó, quero mostrar assim que ele terminar de criar, a gente vai brincar um pouquinho com essa questão do estado, né? Quando eu rodar de novo o Terraform Plane, na teoria ele não tem que fazer mais nada, porque ele já aplicou tudo que estava aqui nos meus scripts Terraform. Aí eu quero mostrar aqui, ó, fazendo alguns ajustes nos arquivos, fazendo ajuste lá, e o que acontece quando eu faço o apply, né? E aí entra essa questão de fato de você trabalhar com Terraform dentro de um ambiente com esteira CI/CD, por exemplo. Aqui eu estou trabalhando local, né? Não faz sentido trabalhar local, isso aqui é mais para demonstração ou para um ambiente pequeno. Em ambientes maiores, esse arquivo TF state aqui, ele vai ter que estar no repositório compartilhado. Por exemplo, se eu estou falando de um Azure DevOps, ele vai estar dentro de um storage account. Sempre que eu fizer um deploy de esteira, alterei um cluster no Terraform e publiquei ele via Azure Pipelines. Esse arquivo TF-state ele vai ser referenciado no storage, onde todo mundo consegue ver aquele cara, né? E aí você não tem risco de alguém criar um arquivo zerado e ele apagar tudo, né? Eu vou mostrar aqui alguns detalhes importantes. Ó, aqui ele deu então complete, né? Ele deu um errinho aqui porque eu mandei reiniciar o cluster aqui. Eu acho que o que estava dando erro aqui é essa biblioteca, ela não estava finalizando a instalação do Excel, e aí estava entrando em loop lá, né? Excluí ela, mandei dar um restart no cluster, e aí eu vou ter que rodar o processo de novo, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recriar aqui o state, né? Deixa eu ver se ele vai dar como concluído. Ele deu como concluído, então eu não vou apagar e vou rodar de onde parou, tá? Só pra gente não ter que fazer tudo de novo. Eu vou deixar ele iniciar aqui pra gente não perder tempo, né? E aí, aqui, vamos ver o que ele deu de falha. Ó, não conseguiu criar o job e tal, beleza, porque eu tava reiniciando o cluster. Deixa eu dar um clear aqui e vamos tentar de novo. Vou rodar aqui agora, ao invés de um apply, um plan, só pra gente ver enquanto tá rodando lá, o que ele vai criar nessa próxima execução, né? Então, ó, tá falando aqui que são 8 arquivos, não mais 11, que eu acho que são só jobs agora, eu não preciso mais recriar esse cluster aqui, tá? Vou deixar ele subir. Então, assim, veja, tivemos 2 errinhos aqui, né? Basicamente relacionado a um cluster que não quis ligar, e eu acho que era a biblioteca. Desinstalei a biblioteca e tá indo. Não sei porquê, porque eu já tinha criado esse cluster com essa biblioteca, tá? Mas é importante que você tenha essa noção de que se falhar, né? Imagina que você está falando num ambiente gigantão com 1000 recursos. Se ele falhar no 9999, no recurso 999, você não precisa refazer tudo, você vai fazer só o que faltou dali para frente, porque ele cria uma foto de tudo que ele está executando, né? É essa foto que eu estava falando para vocês, que ela tem que ser salva no repositório compartilhado, geralmente um storage account, e aí o seu Azure Pipeline vai utilizar esse storage para salvar a foto, né? Então cria um arquivo, um recurso novo, né, um Azure Key Vault no meu Terraform. Quando eu deployar, ele tem que salvar essa foto desse cara nesse TF state lá no seu ambiente, tá? Para ele saber que aquele cara existe e não apagar aquele usuário futuramente, tá? Então vamos ver se já ligou o cluster. Já ligou. Então eu vou mandar de novo aqui agora um Terraform Apply, tá? Eu vou dar um yes aqui quando ele acabar o plano. Se for só job, vai ser bem mais rápido agora, tá? Yes. Ó, deu aqui job, not create cluster. Ele tá falando que o cluster já existe. Tá, peraí. Desculpa, cara. Esse aqui é um detalhe bem importante. Eu esqueci de alterar isso. Tá, esqueci mesmo de alterar. Mas foi bom que deu esse erro aqui pra gente ver, né? Ele tá falando que não pode criar o cluster com ID tal, né? Porque se eu vir aqui no compute, a gente vai ver que o cluster tá com o ID chumbado aqui. Opa, desculpa, no job, né? No job, ele vai estar aqui referenciando um ID fixo. E esse é um problema. Deixa eu achar aqui. Deixa eu procurar aqui, ó. Existing cluster aqui. Por quê? Quando você, numa task que usa um cluster que já existe, ele chumba lá o ID daquele cluster.
Só que, quando eu estou falando aqui de um Terraform, da criação de um cluster novo, eu não posso especificar um ID do cluster quando eu estou criando, ele é autogerado, esse ID de cluster. Então eu deveria utilizar o ID do cluster criado, né? Então o que eu teria que ter feito? Pego aqui, ó, tem aqui em outro local que eu faço isso. Deixa eu achar aqui para vocês, eu esqueci de fazer essa alteração, né? A alteração que tinha mapeado para fazer, para mostrar para vocês, esqueci. Mas foi bom, né, que a gente vai conseguir fazer junto aqui. Eu passo via variável, tá? Eu só tô procurando aqui que é mais fácil, que eu não lembro de cabeça. E aí a gente faz junto. Aqui, ó, existing cluster ID. Tem uma variável que eu posso passar aqui, que ele pega do cluster que ele acabou de criar. Isso já está salvo, então eu não preciso fazer de novo, né? Deixa eu buscar aqui. Existing cluster. Então eu vou em todos os lugares aqui, ó. Vou trocar essas referências para essa variável. Então essa variável aqui já está preenchida no meu arquivo de state, tá? Então eu não preciso rodar tudo de novo. Então eu vou trocar aqui para esse cara. Então são pequenos ajustes que você tem que fazer depois que você exportar, tá? Porque ele exporta com o ID do cluster fixo no seu job. E, obviamente, quando você criar o cluster do lado de cá, ele não vai ser o ID que você exportou lá, né? Porque é um cara autogerado, tá? Então, alterei todas as referências aqui. São vários locais aqui, tá? Deixa eu faltar mais 2. Pronto, tá? Vou salvar aqui, ó, meu arquivo jobs. Salvei. Vou dar um clear e vou dar o Terraform apply de novo. Vai dar aqui a confirmação para mim, né? Dá o yes. Manda bala. São 8 researches. E agora ele vai criar. Por que ele vai criar? Ó, finalizou com sucesso, né? Deploy finalizou com sucesso. Por que ele funcionou? Porque aquele ID do cluster, como ele já tinha criado o cluster, já estava salvo no meu arquivo de foto, né? Então ele foi lá, resgatou aquele ID e criou o meu job apontando para aquele cluster, né? Então se eu vim aqui agora, nos meus jobs, ele vai criar todos os jobs, ó, apareceu todos os jobs com as tags. Então se eu pegar, foi esse cara aqui, né, que deu erro, né? Então se eu pegar esse cara aqui, e aí vamos ver se de fato funciona, né? Então se eu vim aqui no tasks e vim aqui no cluster que ele está apontando, olha só o ID que ele está apontando. É o ID desse cluster que a gente acabou de criar, né? Então isso é importante, de você revisar os scripts para que você faça esses ajustes, né? Tudo que tiver fixado de ID do ambiente anterior, você tem que trocar para variável para que ele pegue durante a criação, tá? Então aqui é o ID desse cluster, veio para esse job aqui, tá? Isso aqui, e se eu rodar esse job aqui agora, já vai criar, porque se eu abrir aqui esse job, ó, você vai ver que se eu pegar aqui, ó, notebook e abrir a pasta do notebook do usuário Reginaldo, ele trouxe tudo, mesmo o notebook estando na pasta de um usuário específico, tá? Então o notebook ele trouxe, ó, tá aqui o notebook. Então se eu abrir aqui a pastinha, ele vai ver que, ó, tô na pasta do usuário Reginaldo. Se eu vir aqui pro Workspace, eu vou ver que tem a pasta aqui, scripts, com todos os scripts que eu tinha lá naquele Workspace. Vou ter os scripts de todos os usuários, se eu quiser. No caso, eu trouxe só dos usuários que tem referência nos meus jobs. E é isso, tá? Então, assim, isso aqui, finalizamos o deploy do nosso ambiente, né, via Terraform, trazendo só os jobs e tudo que está conectado àqueles jobs, tá? E agora, vamos ver aqui essa questão do arquivo de state que eu falei tanto para vocês. Se eu clicar aqui nesse arquivo de state, vocês vão ter um arquivão gigante aqui, ó, gigante, não é pequenininho não. Ele até tá pequeno porque eu só fiz os jobs, né, são poucos jobs, que ele tem a versão de tudo que a gente criou. É como se fosse uma foto de tudo que a gente criou, tá? E aí, quando eu fizer um Terraform aqui, Terraform Apply de novo, ele vai pegar só o que mudou, ou o que for configuração que ele não consegue versionar, tá? Então, ó, ele vai ver tudo que ele já fez e vai ignorar, não vai fazer tudo de novo, né? Imagina se tivesse fazer tudo de novo. E olha o que ele falou, ó, eu tenho 0 coisas para adicionar e uma configuração para alterar. Então tem uma configuração específica aqui, que é esse carinha aqui, que ele tem que fazer todas as vezes, né? Então você pode depois remover do seu job, por exemplo, para que ele não fique reaplicando. Mas essa configuração aqui ele tem que aplicar em todas as execuções. Mas ele não vai fazer mais nada além disso, tá? Então deixa eu digitar aqui não e fazer um teste para a gente ver. Por exemplo, qualquer coisa aqui, notebook. Vamos pegar aqui o notebook, não pegar um job mesmo, tá? Vamos pegar aqui um job. Vamos fazer um teste bem legal aqui, ó. Deixa eu ir em Jobs. Vou pegar um job que tem tags aqui, só para você entender, ó. Tags, tá vendo essas tags aqui? Deixa eu fazer o seguinte. Nesse job aqui, Insert in SQL, eu vou colocar uma job nova, uma tag nova desse cara via Terraform. Então, se eu vim aqui, Insert in SQL, vamos ver aqui. Insert, esse cara aqui, ó, in SQL. Então, vai ter aqui um carinha de tags.
Parâmetros, vai ter algum lugar aqui, tags, tá? Tasks, aqui ó, tags. Então, eu quero colocar uma tag nova aqui. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, copiar e colar para baixo. Sei lá, vou colocar Terraform. Aí vou colocar aqui a versão do Terraform, tá? 1.52. Salvei isso aqui, né? Salvei. E aí, quando eu rodar de novo o Terraform Plane, eu vou rodar aqui direto apply, ele vai identificar que teve uma mudança. Fala assim, cara, esse job aqui tem uma coisa diferente que não estava lá. O que ele está fazendo aqui? Ó, duas coisas para alterar. E uma dessas coisas é o job que a gente acabou de alterar. Ó, cadê esse cara aqui? É isso mesmo. Né? Deixa eu pegar aqui. Ele vai estar aqui em algum lugar, essa tag que a gente acabou de mexer, tá? Aqui, ó, a tag aqui, ó, Terraform, tá? Então, ele sabe, como que ele sabe? Comparando com o arquivo de estado, né? E aí, isso aqui é esse. Então, por que esse arquivo é tão importante? Porque ele tem a foto de como o seu ambiente deveria estar no Azure, tá? Então, vamos vir para cá agora, dar um refresh nesse job. E aí, isso é sensacional, porque você pode agora versionar todo o seu ambiente via Terraform e vai ficar tudo bonitinho lá, né? Qual que é o ponto agora? Deixa eu trazer para cá, aqui, ó. Na verdade eu coloquei no outro job, né? Eu não coloquei no job insert SQL. Eu mirei nenhum, acertei outro, tá? Mas tá vendo aqui a tagzinha, ó, job if condition? Tá aqui agora, bonitinho, tá? Aí qual que é também o lado obscuro disso, né? Por algum motivo, eu vim aqui nesse job, por exemplo, aqui, ó, pode ser esse job if condition mesmo, tá lá aberto lá. E colocar uma nova tag aqui. Vou pegar aqui, app data in action. Coloquei uma tag nova, voltar para cá. Então tá aqui, ó, data in action, tá vendo? Tem dois aqui, né? Deixa eu colocar em outro job. Vou pegar nesse insert SQL aqui, né? Vou colocar aqui uma nova tag app. Vou colocar teste para diferenciar. Teste. E outra coisa, eu vou colocar uma descrição também dele aqui. Colar. Tá? Então fiz a minha alteração no meu job aqui, mudei a lógica da minha task e tal. E aí, isso daqui agora não está no meu arquivo de estado. Você concorda comigo? Então se eu vim aqui, dar um clear, Terraform, apply, o que vai acontecer? Como aquela alteração que eu fiz direto no recurso não foi replicada para os meus arquivos TF no Terraform e não está no meu arquivo de estado, o que ele vai fazer? Ele vai sobrescrever aquelas alterações que eu fiz, né? Ele está falando aqui, ó, tem coisas que você aplicou que não está replicado no seu arquivo Terraform. Então, se eu der um yes aqui, o que vai acontecer? Eu vou perder coisa que eu fiz aqui, né? Então eu vou atualizar aqui para você entender. Então você vai perder trabalho, ó. Ele desfez tudo que a gente fez. Então, se você fizer coisas aqui e não refletir lá para os seus arquivos Terraform, né, não aplicar lá na mão, você vai perder coisa, cara. Então, imagina que você fez um monte de coisa aqui, desenvolveu um monte de task, um monte de código, e aí esqueceu de aplicar no código Terraform. O que vai acontecer quando alguém dá um apply? Você vai perder tudo que você fez. Então, quando você trabalha com Terraform, você tem que mudar a cultura do time. A cultura tem que ser baseada em infraestrutura as a code, tá? Você tem que mudar a forma de trabalhar. Se você utiliza o Terraform como a questão de versionamento de código do seu ambiente, você não pode fazer nada no seu ambiente, ou faz aqui e depois replica lá, né? Senão você vai perder essa informação, né? Por outro lado, o que é bom também disso aí? Pô, o dev foi lá e excluiu um job, deletei aqui esse job, excluiu um job que não podia. Pô, e agora? Como eu faço para pegar esse job, cara? Lascou, porque não tem o backup desse job, né? E aí, se você tem Terraform de novo, você vai mandar aqui um Terraform apply, e ele vai falar, opa, aquele cara não tava, tá faltando aquele carinha lá, né? E aí ele vai criar, então você tem essa facilidade também, né? Deixa eu dar um deploy aqui, yes, indo, então vou voltar para cá, um refresh, e voilà, temos o nosso job de volta, né? Ponto positivo. Então você tem basicamente um backup do seu ambiente aqui via código, né? Se alguém excluir, fazer alguma cagada aqui, você reaplica aquela imagem para cá que você vai ter tudo de volta. Mas se você fizer alguma coisa aqui que não aplica lá e alguém mandar um apply, você vai perder a informação. Então por isso que tem que ser algo que seja sincronizado com o time, né? Todo mundo esteja trabalhando da mesma maneira. Não adianta você trabalhar com Terraform, mas o resto do time não, porque daí você vai subescrever o que o pessoal está fazendo, tá?
Então, gente, acho que o que eu tinha para mostrar para vocês de Terraform é isso. Acho que é uma ferramenta sensacional, se bem implementada e bem aplicada. Você pode utilizar como base da sua operação, para sempre fazer tudo via Terraform, aí é uma coisa mais cultural, ou você pode utilizar para uma migração pontual, ou para uma questão de disaster recovery, né? Eu quero criar meu ambiente de disaster recovery, então eu vou criar um Terraform que eu vou rodar uma vez por dia, uma vez por semana, para manter o meu ambiente replicado, deixar eles equalizados, vamos dizer assim. Então você pode utilizar ele para diversos cenários, né? Uma delas que eu estou mostrando aqui é você migrar um workspace para o outro, ou migrar parcialmente um workspace para o outro, tá? E aí, obviamente, muito cuidado, porque aqui eu estou fazendo um local na minha máquina, pontualmente, para uma migração. E depois pode ser que eu vou gerenciar tudo via plataforma, via interface gráfica, via API, via Databricks CLI, entre outras coisas. E eu não vou usar mais o Terraform, só vou deixar esses scripts aqui de backup, né? Então, tenha em mente que se você depois criar um monte de coisa lá e rodar esse script aqui, você vai perder informação. Então, o ideal é que, sim, ou você adota uma cultura de trabalhar com Terraform e criar tudo por aqui, ou você não usa ele. Né? Você cria por lá e deixa ele mais de backup, vamos dizer assim. Aí você pode utilizar o export lá para ir fazer um backup, né, que é essa questão que a gente acabou de rodar. Então, essa questão do export é muito massa para isso, porque você pode deixar ele rodando, inclusive de forma incremental, sei lá, uma vez por semana, e tudo que você criou, ele vai gerar aqui em formato de script, e aí você talvez possa fazer essa revisão e equalização com outro script de importar em outro ambiente, por exemplo, tá? Bom, gente, então acho que é isso. Acho que consegui passar aqui, pelo menos eu tentei passar o que eu queria para vocês sobre Terraform e sobre esse recurso exporter aqui que você pode utilizar para scriptar o seu ambiente Databricks com Terraform e deployar ele para outros workspaces ou manter um backup ou fazer o que você quiser fazer no seu ambiente, tá? Qualquer dúvida que você tiver aí sobre Terraform, sobre como usar script, sobre como que você pode implementar, casos de uso, deixa um comentário aí e contatem em alguma rede aí pra gente bater um papo, tá? Então é isso, até a próxima e valeu!